Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Sou o pior jornaleiro. Eu sou o Rodrigo. Nós vamos falar sobre Berserk! A gente vai abordar a fase do espadachim negro e a gente vai falar um pouco sobre o criador da série Berserk e vamos dar uma apanhando geral nessa fase. E algumas referenciazinhas. É, exatamente, senão o vídeo fica muito longo, então fica antenados que esse vai ser o sangrento tópico. Então a gente vai falar sobre Berserk, sobre uma fase em específico que é a fase Espadachim Negro, a primeira fase do mangá. O Rodrigo, que é nosso especialista em Berserk, em mangá, e o autor do Berserk, vai introduzir o início do vídeo. Então fala aí, Rodrigo. Bom, gente, antes de falar do Berserk, a gente tem que falar um pouco do autor, que é o Kentaro Miura, né? Ele... Ah, a gente tem falado junto? Kentaro Miura. Kentaro Kentaro Miura. E aí? Bom, o Kentaro Miura, antes de publicar a série Berserk, já tinha publicado alguns outros títulos, né? Vão aparecer por aqui. E aqui na... é pintor, né? Vou puxar aqui o pessoal. E antes de sair a série principal, ele lançou uma one shot, né? Que esse é o Um ano antes, né? um ano antes, que é o padrão da publicação japonesa. Tu lança uma história curta, né? De geralmente um capítulo ou dois, nesse caso é um só. Se faz sucesso e tal, geralmente o autor ganha o direito de poder fazer a série dessa one shot. E o Miura lançou o Berserk Prototype em 88, que é acho que tem 40 e poucas páginas e tal. Introduz o personagem, que depois veio a ser o principal do Berserk. Essa história que tá nessas edições da Panini, ela Isso, tá... Eu não vou me lembrar exatamente, acredito Acho que que é o 14. 14, É, você vai falar. Acho que é na 14. Não cheguei nessa edição. No finalzinho do mangá tem a edição. São poucas alterações que tem, né? Em relação à obra. Pera, deixa eu ver que se a eu gente entendi. Ele acompanha. botou o prototype na 14? É. Ah, que massa. Quando encerra a fase de ouro, é na 14. É como um extra, né? Só pra deixar claro, eu tô na edição 12. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Tem algumas diferenças, tipo o design do personagem, ele tem um rosto um pouco mais fino, digamos assim. Ele tem parece ser mais malicioso, mais até, vamos dizer assim. É, que na verdade é um esboço, É, né? um esboço, Ele não sabia se aquilo fazer sucesso ou não. Então. Mas eu achei bem similar, só uma legal, pegada né? mais mística. Não sei explicar. Um negócio mais com de Drácula, né? Tem um vilão, né, desse one Tá, shot. então seria deixa eu ver se eu entendi. Vocês leram o prototype. Uhum. E o que vocês sentiram que era a pegada inicial do Não, Miura é ali? quase a mesma pegada. É igual, é parecido. É bem muito parecido, muito parecido. Espada, sangue, estupro, espada, Isso, isso aí. exatamente isso aí. Então tá. Bom, daí no ano seguinte, né, em 89, o autor ele começou a publicar o primeiro capítulo do Berserker. E o Berserker, assim como vários mangás, eles são divididos em fases, né, em arcos e tal. E o primeiro arco é o Espadachim Negro, que é, se não me engano, acho que pega 3 volumes e meio, os 3 primeiros volumes e metade do quarto, eu acho, alguma coisa assim. E ele correndo atrás dos apóstolos. Os apóstolos, né? Daí no começo tu fica Não sabe meio por assim, quê, né? Não sabe Não por sabe quê que e são, tal. na verdade a gente não sabe que são apóstolos, É. não sabe o que ele quer com esses apóstolos, só que tudo nesse primeiro arco a gente já tem uma noção do que vai acontecendo na série por diante. Mas antes assim de a gente entrar mais na série, acho que vale citar outras referências assim também, acho que da série, né? Por exemplo, o Miura, o Berserk, né? A gente não falou, mas é um mangá de Dark Fantasy, né? O gênero Dark Fantasy, Massa. que o gênero seria a fantasia sombria, né? Uma tradução para português. Massa. Eu não sei assim, eu quero falar, no que eu conheço ele é conhecido como terror cósmico. Isso também. Que é a pegada Sim, do Conan, sim. né? Espada e magia também, Isso. o pessoal chama também. Pode crer. Ele tem influências muito grandes numa série de livros que é a Companhia Negra. Isso também. Ele tem o autor tem várias influências e tal, de literatura. Conan também. Toda essa parte de fantasia, né? Nossa. Que Conan tem até envolve essa parte até Senhor dos Anéis e tal, essa parte mais mística e tal, de fantasia mesmo, né? Ele tem influência também em literatura, tem influência também no cinema, né? Inclusive os vilões, vamos dizer assim, os grandes vilões da série, Que é o God Hand. que é os God Hand, a mão de Deus, eles têm como influência o filme do Hellraiser, os Cenobitas. Visualmente, né? Visualmente Eles têm esse... Na verdade, mas se a gente chegar neles lá mais na frente a gente fala, porque ainda tem os nomes deles e tudo mais, o que cada um significa, isso aí mais pra frente a gente vai falar. Bom, mas só a respeito ainda do Berserker.
O Berserk é algo tão influente que hoje em dia uma das obras de videogame mais conceituadas, que é Dark Souls, é inspirada diretamente em Berserk, o visual e o enredo. Isso, né? Bom, continuando, né, acho que a gente já falou um pouco da história, né? A gente vai falar um pouco da publicação lá no Japão, né? O Miura ele começou a publicar a série em 89 e até concluiu, Pra sempre, né? e vai pra sempre. E vai pra sempre. O bom que o Berserk é uma obra concluída, né? Só que... na realidade ele começou a publicar, né, em 89, como eu falei. Em 92, quando mais ou menos terminou a Era de Ouro, que a série realmente engrenou e ele publicou quase que, digamos, periodicamente, assim, semanalmente e tal, até 2006, foi quando ele começou a entrar em vários hiatos, assim, e a série continua até hoje. Ele publica 2, 3 capítulos e fica 6, 7, 8 meses sem fazer nada, e vai assim, tá se arrastando desde 2006. Que nem a R-Martin, assim. só curtindo. A cara me responde uma coisa, a gente falando de uma curiosidade agora, eu gosto de citar curiosidade no vídeo. Ele escreveu um capítulo em que ele... ele escreveu um capítulo, uma história... Não, mas isso aí nós vamos estar mais pra frente. É o capítulo perdido, tu vai falar? Não, mas ele foi publicado. Foi publicado no Japão. No Japão. Sim, como é que funciona? Lá no Japão a publicação é um pouco diferente dos Estados Unidos. Né? Lá eles lançam os mangás em grandes revistas, né? Tomos assim, tipo de 600, 800 páginas. Tá. E cada revista dessas tem um gênero. Gênero shonen, gênero que é para adolescente, masculino e tal. E tem o gênero adulto, que é o seinen. Que é o seinen, tá. Então, tipo, nessa revista tem várias séries, tem Berserk, tem, sei lá, outras séries e tal. E depois, posteriormente, se juntam os capítulos e lançam os volumes que são esses daqui. Entendi. Ele lançou o capítulo nessa revista e depois, quando ele foi, digamos assim, reimprimir nos volumes, né, juntar e reprimir, ele disse que não era, tira e tal. Mas ele é teoricamente, eu acho que é o penúltimo, o antepenúltimo capítulo da Era de Ouro, né? Sim, é um dos finais. Só que daí o que a gente vai fazer, dependendo da repercussão desse nosso vídeo, a gente vai citar, fazer era por era, e esse, o capítulo perdido, a gente vai fazer um vídeo exclusivo. Específico, né? Pode crer. Pô, mas continuando assim na parte de mangás e tal, o Berserker aqui no Brasil, continuando na publicação do mangá, ele saiu em 2 formatos. Né? 2 formatos. Saiu no formato meio tanto. Saiu não, ele sai ainda. Ah, é verdade. Sai Tá saindo ainda, publicado. 77. Por aí. E no formato meio tanco. E nesse formato atual, que seria Deluxe, né? E tal, só que não, né? Porque não é colorido, as páginas deveriam ser coloridas, não são. Então, se chamam de luxo, acho que... É um papel de maior qualidade. Mas enfim, nesse aqui atual, o último que saiu foi o 19, né? Isso. E vai continuar aí até o... E lá no Japão tá no 39, né? 39, se eu não me engano, né? Vai demorar alguns aninhos pra chegar. Cara, dá tempo pra ele acabar lá a série. Ou não. Não que ele não vá, mas ele não vai. Tá, e aí do segmento. Só pra continuar, esse ano ainda a Panini anunciou que vai sair o guidebook do Berserk com informações dos personagens e tal. Pode crer. Vai ser bem interessante. Tô Assim. sabendo. Então, mas assim, acho que de publicação acho que não tem mais o que falar, né? Tem mais... O espadachim negro. Não, o que nós podemos falar é a respeito não é publicação, mas das séries que teve, né? de anime, né? Anime, ou... Teve 3 OVAs. OVA, 3 filmes, né? 3 filmes. Teve 3 filmes. Quantas séries depois? Teve primeiro a série de 97, se eu não me engano, que é uma temporada só. Quantos episódios? 25, acho, ou 26. Tá. Vai aparecer aqui e tal, que é uma série... Literalmente ela pega, acho que, se não me engano, ela pega toda a parte inicial do Berserk. Mas ela pegou a Era de Ouro também. Essa aí que você passar hoje? Isso, essa aí, muito boa animação. Muito boa animação. Muito boa animação. Só que na época o pessoal, não sei se porque não fez muito sucesso, ele não é tão fiel ao mangá, porque ele corta muita cena de violência, de sexo e tal, que é um dos apelos que tem a série, inevitável, né? Isso aí quer dizer assim, a série 18 anos, cara. 18 anos. Quem for ver é o seguinte, o mangá. víscera voando pra tudo quanto é lado, estupro frequente, entendeu? Como é que eu vi uma mulher falar na internet interracial, não é interracial, é interespécies. É monstro estuprando mulher o tempo inteiro. Só que tudo tem um enredo e um contexto, entendeu? Não é nada, os monstros estão estuprando mulher. É gratuito. Tem um porquê, tudo tem um porquê. E, bom, esse mangá teve uma temporada só, como ele disse, ele cortou algumas coisas mais violentas até pra passar na televisão, senão vai passar, sei lá, 2 horas Sim. Quem sabe se fosse feito hoje até pra internet, seria até mais fácil de passar esse conteúdo original. Claro. E depois
teve os filmes, né, que o Abel citou aqui, são os Muito três. bom também. Muito bom. Eles focam só na Era de Ouro mesmo, eles cortam algumas coisas também, né? Cortam bastante. Tem personagem que nem aparece ali, cara. Tem personagem que tá no mangá que nem aparece na Pois é uma coisa animação. assim que eles fizeram. Só que daí simplesmente vai usar pra gente falar mais da Era de Ouro. Eles tiraram a parte mais mística. Fizeram mais realista. Fizeram mais realista. uma pegada medieval. Isso. E mais recentemente saiu também um outro anime, se eu não me engano, acho que em 2006. Tá saindo ainda. Tá saindo. Tem um ainda, saindo ainda. Que eu não assisti. Pessoal, Aquele que é em 2D, 3D. ele usa uma técnica meio 3D e tal, o pessoal não gostou. Não agradou. Parece os muito. bichinhos do South Park, você mesmo comentando. Isso é meio paradão e tal, mas pra quem. E esse anime ele segue, em teoria, segue os filmes, né? Esses 3 filmes que saíram seriam. A sequência. A sequência, né? A série é a sequência desses 3 filmes e tal, né? E basicamente eu acho que de publicação tem os games também, saíram alguns games do Berserk, Mas nenhum é bom. nenhum nada assim. Não, mas na verdade tem um que tá pra ser lançado pra Play 4. Play 4, né? Só que não vai ser lançado, a gente não tem conhecimento ainda se é bom ou não. Pode crer. Mas acho que dá, o que a gente pode continuar falando é um pouco da série, né? A série é o seguinte, vou dar um apanhadão da série pra galera aqui. A série se trata o quê? Começa da seguinte maneira, é o Guts, ninguém sabe quem é o Guts, nós vamos falar do arco espadachim dele. Ninguém sabe quem é o Guts. Chega num bar. Ele vai, ele vai fazendo a jornada dele em busca desses tais apóstolos, entendeu? Através dos apóstolos ele conseguiria entrar em contato com os God Hands. Que ele tem uma questão para resolver com esses God Hands. Nós não vamos entrar em detalhe agora o que é, porque a gente teria que resolver isso no arco de ouro, entendeu? Na Era de Ouro. Isso. Só que o que acontece? As primeiras incursões dele, ele consegue um amigo, que é um elfo, que é o Puck, que é uma referência ao... O conto do William Shakespeare. Isso, do William Shakespeare, o mesmo nome, Sonhos de uma Noite de de Verão. Entendeu? E dali em diante ele vai essa jornada atrás desses apóstolos até encontrar um Berrelit. Que é algo que dá... Berrelit é uma cara torta, o Cerveró. É a cara do Cerveró. Pra quem gosta de futebol é o Amaral. É o Amaral. E aquilo ali nas noites de... Na verdade, assim, ó. Nas noites de eclipse são os berrelitos vermelhos que funcionam. Isso, entendeu? E os outros em qualquer momento funcionam. Quando o apóstolo tiver necessidade. Esse Berrelit é como se fosse uma chave de portal. Pingente, um pingente que é uma chave de um portal. Através dele você consegue ir para uma outra dimensão e ter contato com os God Hand e tal. E quando uma pessoa, um ser humano normal, invoca os God Hand, ele consegue, digamos assim, um poder, vamos dizer assim, a mais. Ele se torna um monstro, só que em troca de ganhar esse poder ele tem que sacrificar uma pessoa. Não necessariamente uma pessoa, sim. Entendeu? Por causa que a gente vai mais na frente na série, tu vai ver que cada um sacrificou uma coisa diferente, entendeu? Sacrifica, na verdade, aquilo que é o principal pra ti, entendeu? Não é necessariamente uma pessoa. Mas no caso dessa primeira aparição, tem que sacrificar o cara tem que sacrificar a filha dele. Né? E ele não consegue. Não consegue, e daí o que dá o entender do que quando aparece os God Hands, ele consegue chegar onde ele quer, aparece o God Hands e o cara não faz o que os God Hands querem e o Griffith consegue atacar o Griffith. Esse aí é o apóstolo lesmão. Ele é um lesmão, cara. Ele é um lesmão que ele gosta de comer gente. Tá bem gordinho. Tá bem gordinho. Ele começa magrinho, mas como ele tá com apetite, ele é um lesmão. Ele se transforma numa lesma muito grande e ele sai devorando o ser humano, né? Mas que a maioria, cara, dos apóstolos gosta de comer gente. No sentido literário, tá? Assim, todos eles têm um porquê também, conta a história desse apóstolo, o que aconteceu para ele se tornar isso. E a história em si é isso, é o Griffith atrás desses apóstolos, matando geral, quem se meter na frente também não entende. O Griffith é o seguinte... É vida louca. Não é o Griffith, desculpa, o Guts. É o seguinte, não interessa pra ele se o cara é bom ou é ruim, o cara tá contra ele, ele mata, entendeu? Ele não é um mocinho que a gente tá acostumado. Se ele tiver que pegar uma pessoa inocente e botar na frente pra ele desviar, ele vai botar. Ele não quer saber, entendeu? Ele é um cara, ele é anti-herói total. Isso, assim. Até o Puck, que é o cara que ajuda ele, que cura as feridas dele, ele... Ó, se eu precisar te chamar... Sim, deixamos... Não. O Guts não tem um braço e não tem um olho. Não você sabe por que até então. Saberão um dia. Saberão. Não é que são 12, sabe? Daí nós vamos dar só uma apanhadinha no que são os God Hands, entendeu? Dá pra falar mesmo, né? Eles aparecem no final do arco, No final do arco. Bom, os God Hands, eles são... Eles se denominam a mão de Deus, entendeu? Eles são como anjos, assim, enviados, alguma coisa assim. E existe todo um mistério, assim, em torno, né? Até hoje eu acho que não foi muito bem
revelado o que eles têm como objetivo e tal. Na verdade, tem teorias a respeito dos God Hands, que os God Hands, na verdade, eles não têm um propósito. Os God Hands são a criação do desespero da alma humana, entendeu? Algo que as pessoas desejavam, vingança, poder, e algo que eles não teriam como ter, foi criando um pretexto muito grande. Eles somatizaram. E eles criou essas entidades, entendeu? Só que é o seguinte, uma coisa... Estilo quando tu pensa, por exemplo, pô, eu tô na frente de uma televisão, fico o dia inteiro na frente da televisão e essa televisão vira um deus. Enlouqueceu, Rodrigo tá genial, Rodrigo. Agora eu vi que um cara genial. Que genial. Mas por favor, eu sei que cortou tua linha de raciocínio, pode prosseguir. Daí é que o que vai do desespero humano, e eles têm esse poder. E eles dão, as pessoas dão pra eles essas oferendas, no caso, que eles mais desejam, e eles dão poder em troca para as pessoas. Eles são 5, é o Phantom, o Void, né? O Conrad. E como é que é o nome dos outros dois? A Slan, que é a Succubus, e o Ubik. É isso aí. Os nomes deles são todos referentes a alguns, uma medida matemática, outro uma obra literária. No próximo vídeo a gente vai explicar. O Kentaro Miura faz as referências de obras que ele leu, de coisas que ele gosta, ele põe referência. E eles têm o visual, como o Rodrigo já falou, dos cenobitas do É muito interessante, entendeu? Uma coisa, o Berserker, a história em si, ela se passa numa Europa medieval, entendeu? Em nenhum momento ele é dito que é na Europa medieval, mas devido à peste negra, devido a inclusões mais pra frente da Cruzada Santa, entendeu? Tudo isso aí leva a crer que é uma Europa. Ele é como se fosse ele pega a Europa do século XIV, XV e mais ou menos isso. Tem a Guerra dos 100 Anos e tal, ele tem a peste negra, tem a igreja também, que volta e meia aparece na história e tal. Ele pega vários elementos assim que existem no nosso mundo e adapta e coloca pra até dar uma certa, digamos assim, vamos dizer... verossimilhança. Uma semelhança. A gente olhar, pô, isso aqui a gente já viu na história e tal, não ser algo totalmente novo. Claro. Não causar tanta estranheza também. Claro, com certeza. Mas o Berserker, cara, o que eu gosto, assim, da série, primeiro, ela é pra uma série adulta, então não é recomendada em nenhum... Não pode deixar ninguém que não seja uma coisa só assim, adulta, geralmente quem tá acostumado a ler mangá, até os mangás muito bom como Fullmetal Alchemist, sempre tem um apelo de comédia no meio do mangá. E no Berserker, tirando o punk, é 0%. É só matança, mas tem enredo, entendeu? Muita gente vai falar só matança, acho que é só matança, mas não, tem um enredo legal. Tem uma história, Não tem, mas não tem aquelas pegadas de pílulas de gracinha e coisa assim, não tem. Não tem alívio cômico. Isso, alívio cômico, faltou a palavra. Não tem tanto, né? É só o punk, mas só o punk. Tem arcos que não tem o punk, entendeu? O Era de Ouro. Era de Ouro não tem o punk. Então, e o Berserk é legal, uma outra coisa que eu gosto é que o autor, ele por exemplo, tem arcos da história em que não tem muito diálogo, é só porradaria. Agora tem outros assim, que é diálogo atrás de diálogo, chega até ser chato. Esse é o pulo. Não ser chato dele, mas cansativo dele Esse e tal. é o pulo! É que nem eu quando leio o Watchmen e pulo o Cargueiro Negro. O Rodrigo pulou o Cargueiro Negro. Só ver a animação ali já era. Mas querem o pessoal, assim, agora não me vem mais nada na mente, só acho que é uma obra muito aconselhável, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma notinha pro Espadachim Negro, não pra obra inteira, pro Espadachim Negro. 10! Eu vou dar um 10 também. Eu vou dizer o seguinte, assim, o Espadachim Negro é 7. Vai virar 10 a partir da Era de Ouro. Não, porque se tu for ler, tu não vai ter uma coerência exata do que tá acontecendo. Só que em 4 volumezinhos tu já vira 10, entendeu? Tanto é que o público da série só engrenou mesmo lá no Japão quando terminou a Era de Ouro, né? Então a série realmente ganhou corpo depois da segundo arco, vamos dizer assim. Pode crer. Mas é muito bom. A gente vai dividir esse vídeo em quantas partes? A gente fez uma primeira parte. Fez uma primeira parte. Se tiver uma boa receptividade, a gente vai falar sobre os outros daqui a um mês, daqui de repente a gente fala da Era de Ouro. Se tiver uma boa receptividade, a gente faz o episódio perdido. E assim a gente vai indo, entendeu? Vamos ver o que vai acontecendo. Leiam Berserk, vale a pena. Eu confesso que eu não lia mangá, não leio mangá com toda frequência, mas Berserk é um mangá que eu tô lendo e eu recomendo 100%. Nós somos 3 pontos. Cada um com seu ponto de vista. Eu sou o Regis. Eu, jornaleiro. E eu sou o Rodrigo.